Para quem não me conhece, meu nome é Felipe de Souza, sou psicólogo clínico e criador do site psicologiamsn.com. Hoje gostaria de conversar com vocês sobre as pós-graduações. Muitas pessoas me perguntam por e-mail, me perguntam também no site, através dos comentários, sobre qual pós-graduação é melhor fazer. Antes da gente dar aqui algumas dicas importantes sobre como escolher uma pós-graduação, é importante a gente ter clareza sobre o que é uma pós-graduação e também sobre os tipos que existem. Pós-graduação é o que vem depois de uma graduação, depois de uma faculdade. Existem dois tipos básicos aí de pós-graduação: as pós-graduações que são voltadas para o ensino superior, para a docência, que são os mestrados e os doutorados e os pós-doutorados, que é o grupo chamado de pós-graduação stricto sensu. E um segundo grupo são os grupos das pós-graduações que são de especialização e são mais voltadas para o mercado de trabalho, embora também podem ser úteis para dar aula em faculdades. Okay? Bem, dizendo dessa forma, fazendo essa divisão, pode não ficar muito claro, num primeiro momento, sobre a diferença entre uma e outra. Eu vou dar alguns exemplos e a gente vai poder entender melhor as diferenças e as semelhanças. Para escolher uma pós-graduação, eu tenho algumas dicas que eu sempre dou no site que também são válidas, de certa forma, para quando a gente está em dúvida sobre qual graduação, qual faculdade fazer. A gente tem que pensar também em dois pontos, em duas direções. Uma é se a gente quer estudar aquela área do conhecimento. Então, por exemplo, eu tenho a graduação em psicologia, eu posso fazer uma pós-graduação em psicologia do trânsito. Mas se eu não tenho interesse de estudar a psicologia do trânsito, para que eu vou fazer essa pós-graduação? Aí o segundo motivo pode entrar na nossa cabeça, né? A gente pode ter essa ideia: não, vou fazer psicologia do trânsito porque é uma área que dá bastante dinheiro, então eu quero trabalhar com isso, eu vou me esforçar ali durante aquele período de 2 anos, né? Em média as pós-graduações de especialização têm a duração de 2 anos, e depois eu vou poder trabalhar e aí isso vai ser tranquilo para eu levar no dia a dia. Então são esses dois objetivos básicos que a gente tem que ter em mente. Se a gente quer estudar aquela área, se a gente quer trabalhar naquela área, e depois tem um terceiro motivo que é um pouco mais, vamos dizer assim, nebuloso, que é sobre a possibilidade da gente atuar nessa área. Isso porque a gente pode fazer uma pós-graduação numa área que a gente não fez a graduação, certo? Eu posso, por exemplo, formado em psicologia, como eu disse, mas o meu mestrado é em letras. Tenho a minha pós-graduação de mestrado é na Faculdade de Letras, em Teoria Literária e Crítica da Cultura. Foi onde eu fiz o meu mestrado e eu estudei literatura inglesa, estudei James Joyce. Então eu tenho uma formação diferente, não fiz uma pós-graduação em psicologia. Isso é um ponto, né? Mas por que eu fiz? Porque eu gostava de estudar literatura, eu sempre quis fazer letras também e acabei indo por esse caminho de fazer uma pós-graduação numa área diferente da minha graduação. Agora, existe uma questão sobre o trabalho. Se eu faço uma pós-graduação em Direito, será que eu vou poder atuar nessa pós-graduação que eu fiz em Direito? Provavelmente não, né? No caso do mestrado, que eu fiz numa área diferente, é mais fácil de eu vincular numa pós-graduação como atuação. Por quê? Porque eu posso dar aula de psicologia numa faculdade, mesmo tendo uma pós-graduação numa área afim. Não é uma área específica da psicologia, mas é uma área próxima. Tanto é que eu estudei a questão da identidade. Identidade de um personagem, identidade do autor. A questão da identidade é quem nós somos. E isso tem tudo a ver com a psicologia também, a questão da identidade social, enfim, por aí vai. E depois também tem o fato de que eu fiz uma pós-graduação que é stricto sensu. Eu posso fazer uma pós-graduação depois ainda desse mestrado, um doutorado, que é mais vinculado com a psicologia, e aí eu volto, vamos dizer assim, para a minha área de atuação e eu posso prestar um concurso para a área de psicologia. É diferente, portanto, se eu fizer numa área totalmente diferente que eu não vou poder atuar. Eu posso fazer uma pós-graduação em algumas faculdades, isso é permitido, em psiquiatria, mas eu não vou ser psiquiatra, porque eu não tenho a graduação em medicina. E esse é o terceiro ponto. A gente tem o ponto de você querer estudar aquela área. A gente pode fazer como eu fiz uma pós-graduação em letras, porque eu estava a fim de estudar letras, e eu gosto disso, gosto de literatura também, assim como eu gosto de psicologia.
Esse é o primeiro objetivo que a gente tem que ter em mente. O ideal é a gente estudar alguma coisa que a gente tem interesse, não é? E aí eu fiz essa pós-graduação, esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é com relação à questão profissional. Se eu vou poder trabalhar ou se eu quero trabalhar naquela área. Eu posso encontrar uma pós-graduação fantástica em, sei lá, ciência da computação, mas será que eu vou encontrar no mercado de trabalho oportunidades? Se eu tenho graduação em psicologia, será que eu vou encontrar oportunidades na área de ciência da computação? São áreas muito distantes. Se eu fizer em psiquiatria, se eu fizer em direito, se eu fizer, sei lá, em economia ou engenharia, isso a gente tem que ter claro também antes da gente fazer. Algumas pessoas, por exemplo, fazem curso de tecnólogo em recursos humanos e querem fazer uma pós em psicologia, ou fazem serviço social e querem fazer uma pós em psicologia. É muito importante ter claro, perguntar para os professores, para as pessoas que já estão no mercado de trabalho, perguntar nos conselhos profissionais. No caso, eu tenho toda a orientação do Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Regional também da minha região. Eu posso perguntar lá, se eu fizer uma pós-graduação nessa área, eu vou poder atuar ou vou ter que ter a graduação? Eu vou estar saindo da psicologia, eu vou estar vinculado a um outro conselho, a um outro registro profissional? Será que é melhor fazer a pós-graduação ou será que é melhor fazer a graduação? Mas se você já tem a sua graduação bem definida na sua cabeça, você quer seguir por uma especialização específica, é importante também você avaliar as questões monetárias, vamos dizer assim. A questão do valor, né? O valor de uma pós-graduação nem sempre é tão barato. A gente tem que avaliar se a gente vai receber, se o retorno do investimento vai ser no curto prazo, no longo prazo, se vai mais agregar no currículo, mas não necessariamente de repente vai agregar no salário imediato. A gente tem que pensar nessas questões. No caso do mestrado e do doutorado, existe uma facilidade, que é o seguinte: a gente pode fazer o mestrado e o doutorado numa faculdade federal e receber bolsas de estudo. Nesse momento, em 2014, quando eu estou gravando esse vídeo, a bolsa de mestrado está por volta de R$ 1.300, R$ 1.350. Existem algumas variações de acordo se for federal, estadual, se a bolsa for de um ou outro órgão de fomento, mas a média está isso, 1.300, e para doutorado está 2.200 e para pós-doutorado está 3.700. Muitas pessoas também fazem um mestrado que tem duração de 2 anos e fazem o doutorado que tem duração de 4 anos, porque isso também gera uma renda, né? A pessoa vai receber a bolsa todo mês e aquilo funciona como um primeiro salário ou um segundo salário, dependendo do momento profissional que a pessoa está. E se a pessoa quiser fazer também nas universidades particulares, é possível conseguir bolsa, no caso do mestrado e do doutorado, e não ter que pagar para fazer. Com relação às pós-graduações gratuitas de especialização, também existem. A gente precisa pesquisar, tanto no sentido de conseguir um financiamento, de conseguir bolsa nas faculdades particulares, ou nas faculdades federais também existem as pós-graduações de especialização que são gratuitas. Existem inclusive algumas que são à distância. A gente pode fazer a pós-graduação à distância, ok? Bem, dúvidas, sugestões, comentários, eu espero que tenha ficado claro. Então, resumindo, para a gente concluir o vídeo, a gente tem as pós-graduações stricto sensu e lato sensu. As pós-graduações stricto sensu são mestrado, doutorado e pós-doutorado, são bem voltados para dar aula. O objetivo, vamos dizer assim, principal de quem se forma nessas pós-graduações é para dar aula. Então, por exemplo, se eu tenho um mestrado, eu tenho um currículo melhor para dar aula nas faculdades. Se eu tenho doutorado, eu tenho um currículo melhor para dar aula nos mestrados, em pós-graduações e nas faculdades. Se eu tenho pós-doutorado, sou um PhD, eu ainda tenho um currículo ainda mais capacitado, vamos dizer assim, né? Currículo mais forte para lecionar. Tenho mais pesquisas na área, produzi mais, trabalhei mais naquela perspectiva, naquela linha. E as pós-graduações lato sensu são pós-graduações de especialização. A gente estuda um nicho, vamos dizer assim, daquele mercado. É um pouco diferente, por exemplo, você faz uma pesquisa, eu posso estudar no mestrado, vamos dizer, uma ideia, um livro do Freud. É uma coisa bem específica, um problema, por exemplo, a sublimação no Freud. Eu posso estudar o conceito de reforço positivo no Skinner. Então, estou pegando um tema bem específico, eu vou estudar 2 anos ou 4 anos aquele tema. Nas pós-graduações lato sensu,
é um pouquinho maior, é um pouquinho mais geral. Eu posso estudar psicologia clínica, eu posso estudar psicologia jurídica, psicologia organizacional, vou estar estudando um campo um pouquinho maior, não vou estar tão diretamente estudando só um ponto especificamente. Então, nesse sentido, por isso, o mestrado e o doutorado são bem específicos, são stricto sensu, né, são bem focadas ali num ponto e desenvolve o nosso tino acadêmico, nosso tino para pesquisas bem direcionadas, bem realmente vinculadas num ponto só. E as pós-graduações lato sensu são mais gerais, são mais abertas. Existem também alguns nomes diferentes, a gente pode às vezes se confundir. Por exemplo, o MBA, Master Business Administration, é um mestrado, master significa mestrado em inglês, mas normalmente aqui no Brasil ele é válido como uma pós-graduação de especialização. Existem também os mestrados profissionais, que são um meio termo aí entre o mestrado stricto sensu, mas ele é mais voltado para a área de atuação profissional, normalmente mais ligados às exatas. Okay? Para fora do Brasil, também existem diferenças. Se a gente faz um doutorado fora do Brasil, normalmente ele é válido aqui como um pós-doutorado, por causa da questão do termo, lá é PhD, aqui não é, aqui é doutorado, é doutor, né? Para você ser pós-doutor, você tem que fazer o PhD aqui no Brasil. Então existem algumas diferenças também de convalidação, e aí quem já está mais para esse nível depois do doutorado, a gente tem que também ficar atento a essas pequenas questões de convalidação. Hoje a gente tem muitas oportunidades do governo para estudar fora, Brasil sem fronteiras e por aí vai. Bem, espero que tenha ficado claro, a gente tem basicamente esses dois tipos. Pensando na carreira profissional, a gente tem o mestrado e doutorado para dar aula, as pós-graduações de especialização, que é para a gente dominar um nicho de mercado dentro da nossa atuação profissional. A gente pode ter as opções como objetivo, a gente pode querer estudar uma determinada área, e assim a gente pode acumular várias pós-graduações. Eu posso fazer pós-graduação em psicologia clínica, em psicologia hospitalar, em psicologia jurídica, em psicologia organizacional, posso ter 5, 10 pós-graduações se eu quiser. Se eu quiser investir meu tempo e meu dinheiro, eu posso ter essas várias especializações. Mas normalmente a gente faz uma especialização pensando no retorno profissional, e aí por isso que a gente tem que ter uma atenção para qual área a gente quer direcionar os nossos esforços. Com relação, tirando a parte dos estudos, né, eu quero estudar aquela determinada área, se eu tenho como objetivo trabalhar numa determinada área, eu tenho que pensar se eu quero restringir o meu campo de atuação a um nicho bem específico. Então eu tenho a vontade de trabalhar em empresas, então eu vou focar em psicologia organizacional, vou fazer essa pós para focar e cada vez mais a minha atuação ficar nesse rumo, nessa direção. Ou eu posso continuar trabalhando numa área só, né, trabalho em psicologia dentro das empresas, mas eu posso, por exemplo, fazer uma pós um pouco mais geral para dar uma visão mais geral sobre aquela área. Eu posso fazer uma pós-graduação em administração para ter uma visão geral sobre, por exemplo, gestão de pessoas, e eu vou ter uma visão mais ampla daquela área. E aí por isso que, justamente por essas várias pequenas diferenças que existem entre as pós-graduações, entre os objetivos, que as pessoas acabam ficando em dúvida. E é por isso que a gente abre assim a possibilidade de a gente conversar no site ou aqui no YouTube também sobre as possíveis dúvidas aí das pós-graduações, ok? Então, dúvidas, sugestões, comentários, escrevam aí que a gente vai comentando, vai conversando, ok? Então um abraço pessoal, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.